Olá, sou o professor Rodrigo Sudati Delevati e vou contar para vocês um pouco da minha história e a relação dela com a educação física e, por fim, com a UFSC. Então, preciso começar dizendo que eu sou filho de mãe professora, professora em escola pública, que assumiu por muitas vezes cargos administrativos e sempre foi uma referência na questão do ensino, e de pai que jogou futebol e que sempre incentivou muitos filhos ao esporte. Desde a escola, duas paixões sempre dividiram espaço na minha vida, que foi a leitura, sempre li muito, gibis, livros na biblioteca da escola, jornais, especialmente a parte esportiva, e aí já puxando então para outra paixão, que foi o futebol. Desde muito cedo joguei futebol em escolinha, não só na lógica da aprendizagem ou na perspectiva lúdica, mas disputando campeonatos nacionais e internacionais desde muito cedo. Assim, saí de casa cedo para jogar futebol, dividi esse espaço do esporte de rendimento com o estudo, sem deixar nunca o estudo de lado. No entanto, ao terminar o ensino médio, o futebol acabou ganhando, né, o espaço aí do estudo, e eu fiquei até os 19 anos, então, dos 17 aos 19, somente jogando futebol. E aí, então, com praticamente 20 anos, que eu fiz uma transição, e cansado da insegurança emocional, da instabilidade, né, que o esporte de rendimento traz, eu decidi, então, por migrar, e também muito influenciado pela mãe, pela namorada, hoje esposa, decidi migrar para a faculdade, e aí, sem dúvida, a educação física veio muito pela relação com o esporte, mas já também com as curiosidades sobre o funcionamento do corpo humano. Então, sempre tive muito prazer em pensar os porquês das dores, dos efeitos, dos prós e contras que o exercício físico provocava em mim, e sempre fui muito curioso com isso, e acredito que essa curiosidade lá de atleta ainda persiste como pesquisador, como professor, e talvez tenha sido aí uma característica fundamental, ter alimentado essa curiosidade e ser sempre crítico e querer saber mais e mais por que e como as coisas funcionam, e daí como pode funcionar do jeito que a gente deseja. Comecei a faculdade diferente do ensino básico, né, fundamental e médio, que foi todo realizado em escola pública. Fiz a graduação em instituições privadas. Então, comecei na Unisc, na Universidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. Depois transferi para mais perto da minha cidade de Santiago, transferi para Santa Maria, para a Faculdade Metodista, onde eu me formei. Durante a graduação, sempre dividi muito o espaço das aulas com estágios. Meu primeiro estágio na educação física foi muito importante na minha vida, que foi um estágio num projeto de erradicação do trabalho infantil, o nome PET também, em que eu tive acesso a crianças, filhos de catadores de lixo, na cidade de Santa Maria, para trabalhar com iniciação esportiva e educação de um modo geral. Fiz estágio na academia do SESC por muito tempo, treinador de goleiros, com alguns resquícios lá do futebol. Acabei começando uma escolinha de futebol junto com colegas ao longo do curso. E quando chegou nas disciplinas de fisiologia do exercício, eu tive a associação do gosto pela fisiologia e pelo treinamento
eu tive dois fatores que foram muito importantes. Um, pessoal, em que o meu pai teve diagnóstico de diabetes, e ao começar a fazer exercício, fazer algumas caminhadas e tal, e acompanhar a glicemia antes e após o exercício, eu comecei a ficar impactado pelo quanto o exercício podia ser efetivo, né, em um tratamento para as pessoas que têm essa doença. E aí já pensando em projeto para TCC e tal, aquilo começou a vislumbrar o que seria a minha linha de pesquisa principal até hoje, que é a manipulação de exercício para pessoas com diabetes. Fiz meu TCC, mestrado, doutorado nessa linha, e até hoje estudo e falo disso, que começa por essa questão da disciplina de fisiologia, com uma questão pessoal de ajudar de alguma forma nesse problema do pai e de outras pessoas naturalmente, e com o professor Renan Sampedro, que foi uma pessoa importante na fisiologia do exercício no Brasil, um dos primeiros, né, que vieram de fora com formação de doutor em fisiologia, e que já em fim de carreira, aposentado da UFSM, ele fez uma relação muito forte comigo, eu fiz uma relação muito forte com ele, né, como aluno, e ele me inspirou demais, foi uma grande inspiração no primeiro momento, e aí sair daquela conduta básica de cumprir bem as disciplinas para querer algo a mais e querer ir além, fazer uma imersão em alguns conteúdos, né, e o professor que de fato fica algo a ser atingido, um espelho, né, e aí o desejo cresce de talvez estar ali na frente de uma sala de aula, formando outras pessoas, falando o que se acredita, produzindo conhecimento, coisa que até então eu não pensava. Nesse mesmo momento, eu faço uma participação que é muito importante que os alunos que vejam esse vídeo, né, busquem fazer, que é a participação efetiva em projeto de extensão, e eu tenho acesso, então, a um projeto de extensão com atendimento, né, com práticas de exercício, na época ginástica aeróbica, para pessoas com depressão. E aquela foi a primeira vez que eu estive na frente de turmas com alguma condição especial, e ali era uma condição que não era, né, primariamente fisiológica, mas que tinha uma questão psicológica que afetava diretamente a qualidade de vida, pessoas que já tinham tentado se suicidar, pessoas com transtorno depressivo maior, né, em estágio moderado a grave, e ver aquelas pessoas melhorando pela prática que a gente promovia do movimento humano foi algo que mexeu muito comigo, e a partir dali alguma ideia, algum resquício que permanecia ainda de trabalhar com esporte e tal, saiu para que eu fosse vislumbrando e organizando um planejamento de carreira para trabalhar com treinamento na melhora das condições de vida de pessoas em condição especial, né, em populações especiais. O que eu faço até hoje, o que virou ali um lema, né, de vida, e é aquilo que eu tenho buscado, e hoje que eu busco fazer dentro da UFSC, do CDS, e formar as pessoas para isso. Terminada a graduação, fiz especialização em fisiologia do exercício, quis mestrado, mas obviamente, né, naquela instituição muito pequena e particular, sem incentivo à pesquisa, não tinha curso de pós-graduação, comecei a vislumbrar e tentei na Universidade Federal de Pelotas, quase consegui, mas não consegui. Na segunda tentativa na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, eu não consegui, mas eu vinculei muito forte com o professor Cruel, professor bem conhecido na área, com um grupo de pesquisa de atividades aquáticas e terrestres, que comecei a estudar à distância. Eu ia a cada 15 dias, eu organizava meus alunos de personal, que eu já estava trabalhando em Santa Maria, já formado, né, atendendo alunos de personal, especialmente com populações especiais. Coloquei uma empresa também nesse meio tempo de prestação de serviços em condicionamento físico. A gente prestava serviço para o SESC em 2 ou 3 cidades da região, mas eu sabia que era temporário porque eu ia ser professor de uma universidade, eu queria fazer mestrado, doutorado, porque eu queria viver do conhecimento atualizado a todo dia, a todo momento, era isso que eu estava destinado a fazer. Só que eu precisava entrar numa grande universidade, num grande grupo de pesquisa, eu tinha essa consciência e eu não tinha esse vínculo nesse momento. Então eu fiquei 1 ano ainda de 15 em 15 dias para participar de 2 ou 3 horas de reunião de grupo de pesquisa em Porto Alegre,
fazia ida e volta aí 600 quilômetros, gastava bastante, mas sabia que era um investimento, não era um gasto, e isso fez toda a diferença. Eu já estava escrevendo, organizei os horários de personal para ter horários de escrita, horários de leitura. Ao invés de ficar no celular, né, eu organizei para sempre ter algum artigo impresso que eu gostava no carro. Então, entre um aluno e outro, eu já começava a ler, rabiscar projetos. E esse ano eu fiz uma imersão assim nessa lógica de, não, eu vou entrar no mestrado e a partir daí as coisas só vão. E foi o que aconteceu. Eu entrei no mestrado no outro ano, em 2011. Entre 2011 e 2013 foram anos de transformação. Fiz um mestrado muito forte, aprendendo muita coisa. Eu tinha muita limitação de estatística, de inglês, de coisas que a faculdade particular, a minha base, não me deu. Só que eu tinha muita leitura, tinha muita formação prática em exercício e muita vontade. Muita vontade. Isso foi o suficiente. Tive a ajuda de muitas pessoas. Tive um grupo muito forte, muito coeso, que me abriu as portas e eu ajudei, mas fui muito ajudado, né? E dali transitei direto para o doutorado. Doutorado já fiz em 3 anos e meio, então de 2013 a final de 2016, quando passo no concurso da UFSC. O doutorado já foi uma carreira já foi um pouco diferente do mestrado, porque entre o mestrado e o doutorado eu tive a minha filha, Carolina, e eu precisei, entre o mestrado e o doutorado foram 5 anos e meio, muito intensos, e só 1 ano desses eu tive bolsa. Então eu sempre ou trabalhei em academia, mas isso foi pouco tempo, mas atendi aluno de personal fora de hora, à noite e tal, porque eu não queria prejudicar o que eu fui lá para fazer, que era aprender e produzir conhecimento, e fiz isso. Então o atendimento sempre foi algo para ajudar a se manter. Claro que meus pais me ajudavam muito, devo muito a eles, mas eu, né, complementava, principalmente depois que nasceu a minha filha, sempre busquei ter alguma renda. E depois, em 2014, então no meio do doutorado também, tive a primeira oportunidade na faculdade particular, na faculdade Sojipa, onde ministrei até 2017, quando me transferi para a UFSC, diversas disciplinas. Uma experiência muito boa também, onde ministrei inúmeras disciplinas, me aproximei dos alunos, me desafiei em sala de aula, fiz a transição, né, do aluno para o professor, e foi muito bom para mim. Mesmo assim, no doutorado, como já tinha formado um subgrupo, tinham pessoas que estavam me ajudando, estudando diabetes e exercício comigo, já sabia muito mais os caminhos, conhecia como a universidade funcionava. Foi possível de fazer um projeto bom, um projeto forte, de mesmo trabalhando, mesmo com questões particulares, e foi uma etapa da vida muito intensa, difícil, mas que foi possível alavancar o que hoje eu vivo e sou muito grato, que é muito bom, que é trabalhar nessa grande instituição, no lado de grandes pessoas e ter a oportunidade de formar vários alunos. Em 2016, então, um pouquinho antes da minha defesa, né, ainda doutorando, eu vi o concurso em exercício físico no processo de saúde e doença na UFSC. Não era o momento que eu podia estudar como eu gostaria, como a oportunidade exigiria, mas era a área que eu trabalhei a vida inteira, que eu vislumbrei, e não por ser Florianópolis, mas por ser também, né, todo mundo quer, mas não foi esse o principal motivo, mas o motivo foi ser da área que eu me preparei em uma grande universidade pública, né, consistente, em que eu sabia que se eu entrasse ia ser uma carreira sólida, estável, e que eu poderia progredir, galgar o que eu desejasse. Passei em terceiro lugar, né? Os colegas Aline Gerage e o Thiago Turnes passaram em primeiro e segundo, e logo foram chamados. Eu segui tentando universidade pública e quase entrei em outros lugares. Estava com algumas dificuldades de continuar morando em Porto Alegre pela violência, por questões familiares, e acabou que fui chamado no meio de 2017 e estou há 4 anos e meio. E de lá para cá foram
experiências, foram aprendizados dentro da UFSC, dentro do CDS, foram contatos maravilhosos. Sou muito grato por onde eu estou, pelos alunos, pelos colegas. Trabalho com pessoas que admiro, trabalho num local onde eu admiro. E, obviamente, a gente sempre tem críticas, mas é uma universidade pública, grande, com uma influência social enorme, e que eu estou tendo espaço para criar, para deixar minha identidade, e isso tem sido muito legal. Atualmente, então, trabalho com as disciplinas de emergências, de trabalho de conclusão de curso, né, que é esse o trabalho desde que eu cheguei. Na extensão, faço uma extensão muito relacionada à pesquisa, muito entrelaçada, porque a pesquisa que eu sempre trabalhei é uma pesquisa aplicada, é uma pesquisa de intervenção, de atendimento à comunidade, então isso me deixa muito confortável para fazer esse elo entre pesquisa, extensão e ensino. Especialmente junto com as colegas Aline e Cíntia, mas também junto com outros colegas, a gente tem trabalhado muito forte em programas de reabilitação, conseguimos, né, fazer que era chamada de sala do Procor durante a pandemia, virar de fato um centro de reabilitação. Organizamos uma estrutura que eu acredito que já está dando, né, frutos muito bons, e quando eu falo em frutos não é só estudos, mas é em possibilitar reabilitar pessoas que precisam, que não teriam condições da iniciativa privada. A gente já está fazendo isso e vai fazer muito mais, e formar alunos para isso. Então a gente tem hoje, lidero hoje o grupo de pesquisa em exercício clínico, onde a gente faz pesquisa e extensão. Tenho cargos administrativos, né, no momento coordenador de extensão do Centro de Desportos, trabalhando muito forte junto com a direção, uma perspectiva de retorno às atividades presenciais nesse momento em que a gente está vacinado, uma perspectiva de funcionamento em breve da nossa piscina, que também tem um gosto especial também, além da coordenação de extensão, por ter sido formado também muito em atividades aquáticas, e também com um trabalho que começou, que não está dentro da minha formação prévia, mas que começou em 2018 aqui, quando aceitei uma indicação de atuar como tutor da residência multiprofissional em saúde da família, e junto com um colega, o professor Cassiano, a gente tem feito um bom trabalho, né? A gente tem feito um trabalho que é difícil, um diálogo com a prefeitura, com centros de saúde, formando residentes, ministro também de disciplina de metodologia da pesquisa lá, e tem sido muito gratificante ter esse olhar, esse aprendizado sobre a saúde pública, né, o exercício, a atividade física num contexto político complexo, em que tem sido um crescimento pessoal muito, muito legal. Projeções futuras são várias, a perspectiva sempre é entender que o papel dentro de uma universidade do tamanho da UFSC deve ser formar pessoas para atender outras pessoas, independente da condição que elas tenham, né? Eu costumo falar para meus alunos, a gente não estuda e não atende diabetes, hipertensão, a gente estuda e atende pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão, mas são pessoas, e a ideia, para mim, o primário é continuar valorizando esse espaço rico, com alunos fantásticos, para formar pessoas capazes de atender de forma baseada em evidência, qualificada, técnica, mas acima de tudo humanizada, que acho que é o que a gente precisa, não só na universidade, mas em toda a nossa sociedade. A educação física, para mim, é muito mais que uma profissão. Quem me conhece sabe, eu transpiro educação física, porque eu acho que o movimento humano é uma forma das pessoas não só ficarem treinadas, não só prevenirem e controlarem doenças, não só melhorarem a capacidade motora, mas serem mais felizes, serem mais autônomas, serem melhores. E sei que meus colegas fazem isso junto comigo. Sou mais um que fui beneficiado por isso, pelo movimento, e quero continuar beneficiando outros enquanto docente. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho de mim, e um abraço a todos.